Meus amados irmãos, já tem um tempo que ele dá esse ensino, eu acho que é muito relevante, que o Senhor colocou no meu coração, e é algo que vai agregar a sua vida. A palavra do Senhor não se renova, mas a nossa mente se renova, né? Como está em Romanos 12, renovar o nosso entendimento. E a primeira vez que eu fui tentar dar esse ensino sobre o mundo após morte, o estado intermediário, aí a Elizabeth ficou doente, aí nessa quinta eu ia trazer esse ensinamento, aí deu, mas aprova o Senhor reunir essa data, esse horário, trazer vocês aqui para a gente aprender um pouco com os outros. O texto que a gente vai estar abrindo é Mateus, capítulo de número 16. Ensinamento que vai agregar muito. Por exemplo, se eu perguntar para a irmã Adelaide, se alguém perguntar para você, irmã Adelaide, o que acontece quando a pessoa morre? Para onde vai o ímpio quando ele morre? Aonde vai a alma do ímpio quando ele morre? Isso. Velório? Não, mas a alma dele, o corpo dele vai para a sepultura, mas a alma. Se eu perguntar para você, quando o ímpio morreu hoje, para onde está a alma dele? Para o inferno. Todo mundo fala inferno, não é inferno. Mas a alma é para o espiritual. É a alma do ímpio vai para onde quando morre? Para o céu. Não sei dizer exatamente o céu. Eu sei que vai esperar no juízo final. E a alma do justo? Vai para o céu. Então a gente vai compreender isso aí. E você vai ter base, alguém parar você, te enquadrar na rua, alguma dúvida, né? Aí você vai ter a oportunidade para responder pela palavra do Senhor. Amém? É Mateus 16, versículo de número 17. Diz assim, Mateus 16, 17. Ao que Jesus lhe afirmou, abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno. O inferno seu? O meu está que é a versão original certa. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Olha, então anota aí, Mateus 16, 18. Qual versão está inferno? Levanta a mão para me saber. Bandera, Juliana, a maioria aqui está inferno. É 18, versículo 18. Está inferno aí? Só que, na verdade, a versão original aí é Hades. Não vai compreender isso aí, é muito importante. Por exemplo, aí, se alguém falar para você, se o justo morrer hoje, para onde ele vai? Para o céu. E se o ímpio morrer hoje, para onde ele vai? Para o? Está errado. A Maria vai entender. Vamos compreender. Por exemplo, aqui é a alma do justo. O justo ao morrer, o corpo dele volta para o pó. Existem quantas mortes? Vocês são as pessoas que têm tempos na igreja, que estudam a palavra do Senhor, que têm compromisso, já com muitas pregações, ensinamentos. Quantas mortes existem na Bíblia? Vamos pensar um pouquinho. Que a gente tem que, muitas vezes, a gente está tão só que receber, mas nós temos que pensar, raciocinar, que é onde nós crescemos no conhecimento. Quantas mortes existem nas Escrituras Sagradas? Quantas mortes? São duas? Existe a morte espiritual, a física e a eterna. Qual que é a morte espiritual? É quando o homem
o homem está longe de Deus, ele morre espiritualmente. Lembra que Deus falou para Adão que no dia que ele comer, certamente, ele morreu quando comeu, mas morreu espiritual. Então, a pessoa, quando está longe de Deus, ela morre espiritualmente. Vamos ver isso na palavra do Senhor. A nossa base, regra de fé, é a palavra de Deus. A morte espiritual, Efésios 2, versículo de número 1. A primeira morte que existe é a morte espiritual. A gente está vivendo uma sociedade de mortos vivos. Pessoas que respiram, pessoas que trabalham, que comem, mas se encontram o quê? Morto espiritualmente. Não é verdade? Então existe a morte espiritual. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 1. Efésios 2, versículo de número 1. Quem achou e quiser ler. Seria a multidão, era igual a todos outros. Efésios 2, 1. 2, 1? Isso, Efésios 2, 1. Ele sofreu a vida, estando nos mortos, vosso viver. Então, Jesus nos deu a vida quando a gente estava morto no pecado. Então, a pessoa que está presa no pecado, ela está, mesmo estando em vida fisicamente, vai estar morto espiritualmente. Amém? Entendeu? Vamos para outra referência. 1 Timóteo 5,6. Esse barulho de folhetando a Bíblia é maravilhoso. Eu queria que você agrade disso. Está manejando esse barulho expulsando. 1 Timóteo 5,6. Me ajuda. Você fala com as coisas. Vivendo, ou seja, ela respira, ela come, ela conversa, ela trabalha, mas ela está experimentando ainda com vida a morte espiritual. Essa morte é a morte espiritual, a pessoa estando em vida. Compreendeu esse versículo? Está fácil, né? Para outra versão aí, vamos para outra referência. Apocalipse 3:1. Todo mundo conhece essa palavra com a igreja. Tem nome de vivo, mas está a igreja de Sardes. Apocalipse. Eu faço você abrir até esse versículo para você ir anotando aí. Aí você vai ler, você vai lembrar dessa aula. Isso. Eu sei as suas obras, que tens fome, e que Está. Então Jesus, é o próprio Cristo falando que a igreja de Sardes tinha alguns lá que tinha fama de vivo, fisicamente estava vivo, era a igreja, mas espiritualmente está morto. Então a pessoa pode estar até morto espiritualmente dentro do tempo, sim ou não? Só pode estar morto dentro do tempo, pode ter a fama de vivo, está vivo fisicamente e está morto espiritualmente. Amém? Qual que é a segunda morte que existe? Morte? Isso, é verdade. Morte física. Alguém pode explicar a morte física? Se a morte espiritual, a morte espiritual, a pessoa morrendo por conta do seu pecado, presa no pecado, uma coisa é pecar. Pecar significa o quê? Errar? Errar o alvo.
Agora, continuar no pecado já não chama mais pecado, se chama iniquidade. Iniquidade é permanecer no mesmo erro, aonde se dá o quê? A morte espiritual. Ou seja, vivemos numa sociedade de pessoas mortas vivem, igual zumbi, está vivo, respira, fala, trabalha, mas espiritualmente está morto. E tem a morte física. Quem pode explicar a morte física? As professoras aí explicam pra gente. Morte física é quando não tem espírito, nem alma. A morte física é a separação do corpo e da alma. É onde a pessoa sai do mundo físico, do mundo material, e a sua alma, o seu espírito vai para o mundo espiritual. A gente sabe muito bem que o mundo espiritual antecede o mundo físico, não é verdade? Porque Deus é espírito. Primeiro foi feito os anjos, que são espíritos ministradores. E depois de alguma eternidade, Deus fez a terra, Deus fez a matéria, Deus fez o homem. Mas a gente somos almas que tem um espírito e que moramos no corpo. Entendeu? A nossa alma é eterna. Então, depois da morte espiritual também existe a morte física, que é a separação do corpo com a alma. A pessoa sai do mundo físico e entra no mundo espiritual. O corpo vai para o pó, e o do ímpio vai para o mesmo lugar. E entra em quê? Em oposição. Qual é o terceiro tipo de morte que existe? E como que é a morte eterna? Quem tem coragem de falar? Morte eterna é quando não vai para o céu. Isso. O que mais? Quando for julgado, né? Quando vai dar sentença lá. Condenado. A morte eterna é eternamente longe de Deus. Quando, por exemplo, o ímpio morreu, ele foi condenado, vai ser aniquilado? Sim ou não? Sim. Tipo assim, quando Deus julgar todos os ímpios no trono branco, no final dos tempos, vai acabar com os ímpios para sempre? Vai ser aniquilado os ímpios? Sim ou não? Quem pensa que vai ser aniquilado? Vai para o juízo eterno. Vai para a condenação eterna. Então ele vai existir ainda? Eu gostaria de não acreditar nisso, mas pela Bíblia vai ter ainda um sofrimento eterno. Isso é verdade. Seria um triunfo para o ímpio, então, se fosse aniquilarismo, né? Se aniquilado. Na verdade, é uma morte eterna para todos sempre. Assim, o contraste para o justo, para você crente, para você que aceitou, recebeu Cristo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você vai ver eternamente, para todos sempre, para toda a eternidade, com Deus. Vamos agora para o mundo após isso. Então, quando o ímpio morre, a alma dele vai para o inferno, gente. Vamos lá. Ó, a palavra é Hades. Hades é uma palavra grega. Você sabe muito bem, eu creio que você sabe, que o Novo Testamento, qual que é a língua original do Novo Testamento? De Gênesis de Mateus a Apocalipse. É o grego. A língua original é o grego. E do Antigo Testamento é o hebraico, algumas versões em aramaico. Então, você vê que no Brasil tem várias versões, né? Para chegar perto do original. Mas a verdade o original é o grego. E para você entender o original da palavra, você tem que estudar o grego. Então, Jerônimo, quando foi traduzindo as versões para o latim, aonde ele viu a palavra, por exemplo, Hades, Gehenna, lugar de tormento, abismo, ele colocou uma palavra só, inferno. Assim essa tradução hoje já está o quê? Inferno. Assim, mas na verdade tem vários lugares, categorias, não vai compreender isso. Então, o Hades é o mundo dos mortos. O mundo dos mortos é onde? É esse mundo aqui, ó, a pós-morte.
E o que tem no Hades? Tem o paraíso, que é o seio de Abraão. E quem vem para o seio de Abraão quando morre? Quem que vai para o seio de Abraão quando ele morre? Os santos? O justo, né? Filho de Deus. Pera lá, então, o justo morreu. E quem que leva ele para o seio de Abraão? Quem que leva ele? Fala, você sabe. É os anjos. Mas aonde está isso? A gente tem que provar na Bíblia, né? Falar, todo mundo fala. Lucas, quem lembra dessa parábola aqui? Lucas 16, 22. Está entendendo? É importante essa lição porque nada complicado. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Isso. Festa do céu. Calma aí, Maris. Então, o Lázaro, que era um justo, né? Ele era pobre, injusto. Os anjos levou ele para onde? E o seio de Abraão é o paraíso, amém? Só que não é mais o paraíso. Calma aí. Por que ele É que é uma promessa para quem é as descendências de Abraão? Somos nós, não? Tem a descendência biológica, o povo de Israel, e pela fé somos o seio de Abraão. Então o seio de Abraão é um lugar de como? Como? Não. Consolo. Ah, tá. Aqui fala também que seria todas as famílias, né? Oi? Lá na época de Abraão, fala que benditas servidas das famílias através de Abraão. Isso. Está pensando. Gênesis 12. Vamos lá, vamos entender. Pode ler, mãe, essa parábola aí para a gente compreender. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. E na festa do céu o rico também morreu e foi sepultado. 16, 20. Isso. Pode continuar. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Ó, calma aí. Então aqui é o mundo dos. O Hades é no grego. No hebraico, no Antigo Testamento, é Seol. E o que significa? Lugar de tormento. Aqui é um lugar de tormento. Pode continuar lendo. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou e viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele, então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim, mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal, e agora está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até você não podem, como também os daí não podem passar para cá. Continua? Tá bom só aí, hein? Parabéns. Então, é um grande abismo. Então, no Hades, no mundo dos mortos, tem um lugar de tormento, certo? É o mesmo lugar. E tem o abismo, que é uma separação. E tem o seio de Abraão. O seio de Abraão, quando o justo morria, os anjos pegavam e levavam para o seio de Abraão, que é um lugar de consolo. E você vê que o rico que morreu, que era ímpio, que foi levado para o lugar mundo dos mortos, lugar de tormento, lugar de sofrimento, ele viu Lázaro e Abraão, ou seja, dava para ver, mas o próprio Abraão fala que eles não podiam atravessar porque tinha um grande abismo. E o que tem nesse abismo? O que tem
nesse abismo aqui. O lugar de tormento, Hades, você sabe muito bem, que é um lugar de sofrimento dos ímpios, certo? O seio de Abraão é um lugar de consolo do justo. Então, há um lugar, o seio de Abraão, que é o paraíso, e há um lugar de tormento dos ímpios. E há no meio um grande abismo. O que é esse abismo? O que está dentro desse abismo? Quem está lá no abismo? Essa é a pergunta. O abismo é fogo eterno para toda a eternidade. Abismo tem demônios. Até o dia de hoje, nesse exato momento, tem demônios lá, que vai ser solto no momento do período tribulacional. E a igreja não vai estar nesse momento. Esse demônio vai ser solto daqui. No abismo tem demônios. Demônios são os chefes. Tem demônio, a gente vai para lá agora, a gente vai compreender isso. Não é todos os demônios, tem demônios soltos, sim ou não? Sim. Tem, acho que tem. Mas tem demônios que são reservados, preparados por um propósito, que vai ser solto. Deus vai dar autoridade para ser solto. Imagina, demônios sendo soltos, vai estar na terra, e mesmo as pessoas vão buscar morte, não vai ser permitido elas morrerem. Vai ser atormentado por demônios na terra. E a igreja não vai estar aqui. 1 Pedro 2 Pedro 2,4. O nome disso aqui é Tártaro, tá? Tártaro. É o único versículo que fala essa expressão, Tártaro, que é uma virgem. 2 Pedro 2,4. Anota aí. É 2 Pedro 2,4. Porque se Deus não perdoou, Olha aí. É umas versões que não por conta, porque não Deus por não porcou nem os anjos que pecaram, mas lançou o inferno as correntes e a vida, escura até o dia do juízo. Você viu aí? Qual versão está inferno? A maioria aí está inferno, né? Não poupou e Deus reservou no 2 Pedro 2,4, tá ok? Inferno? Mas na verdade é o Tártaro, tá? O abismo. Porque o inferno ainda não foi inaugurado. O ímpio, quando morre, não vai para o inferno. Ele vai para o Hades, ou o céu, que é o lugar de tormento. Então tem anjos lá presos, nesse abismo. Eles estão presos lá. Mas tem demônios soltos. Aonde que eles estão soltos? Nas regiões? Aonde é a região celestial? Tem 3 céus, não é verdade? O terceiro céu é o paraíso. Lembra que Paulo fala que ele foi ao paraíso? É o terceiro céu, onde está o trono de Deus. O segundo céu está na região celestial. Aí vem o universo, né? A galáxia. E tem o céu que a gente vê, o céu das águas. 3 céus. Pode perguntar. O inferno foi inaugurado, mas porém Jesus ele foi, então mostrando a Satanás perguntar quando ele foi. Obrigado por entrar nessa pergunta. Jesus tomou a chave de? No inferno. Não Satanás. Tomou a chave do inferno. Tomou a chave de Satanás? Enquanto ele foi lá, pegou a chave. Na verdade, posso falar a verdade? Só a verdade. Essa é uma mensagem triunfalista, de pregadores triunfalistas. Não existe nenhuma base bíblica que Satanás deixar. Nem casa ele tem para morar, pegou chave. E Jesus é dono de tudo, Jesus é Deus. Na verdade, em Apocalipse diz que Jesus tem a chave de Davi, que é uma expressão simbólica. Jesus não foi lá, quando morreu na cruz, Satanás eu venci. Tem pregador que prega assim. Não tem essa palavra? Não existe isso. Jesus foi no inferno? Ele foi no Hades, já vai entrar isso. Mas ele não foi no inferno, porque o inferno não foi inaugurado. E ele não pegou a chave de Satanás, porque Satanás não tem nem casa para morar. O lugar que ele vai morar vai ser no inferno. Bem? Essa mensagem, na verdade, que você já ouviu, eu já ouvi também.
é mensagem triunfalista de pregadores, triunfalista, não podemos aceitar porque não tem base bíblica. Então, quando o ímpio morre, vai para o Hades. Só que tem uma mudança aqui. Aqui é o mundo dos mortos, o estado intermediário da alma. Tem uma mudança aqui. Por exemplo, quando Jesus, nosso Senhor Jesus, morre na cruz, vai acontecer uma mudança. Que mudança vai acontecer? Jesus vai ver e vai proclamar sua vitória. É o texto mais difícil de interpretar esse versículo. Que Pedro vai falar sobre esse versículo. E Jesus ele vai vir aqui, ó, no seio de Abraão. Então, desde Adão até a cruz de Cristo, todo justo que morria ia para o seio de Abraão. Quem estava no seio de Abraão? Abel. Quem mais? Daniel, Isaías, Esther, Mardoqueu. O seio de Abraão, que é um lugar de consolo, era o paraíso. Amém? Os ímpios, quando morrem, vai para o lugar de tormento. Mas quando Jesus morreu, ele vai tirar o paraíso daqui, que é o seio de Abraão, e vai levar para o... Isso. Então, se alguém perguntar para você, o paraíso é o seio de Abraão, ao lado do abismo, ao lado do lugar de tormento, você fala que não é mais isso, que mudou graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que comprou com o seu sangue. Ele deu acesso ao paraíso. Mas isso é filosofia, amado. Aonde está na palavra do Senhor? Você que gosta da palavra do Senhor, abre comigo. Mateus. O paraíso é onde? Terceiro céu. Paulo foi para o paraíso? É Mateus 27, 51 e 53. Anota esse versículo, é terrível. Deixa as irmãs acharem. Mateus 27, 51, 52 e 53. Vai ter uma mudança aqui, ó. O seio de Abraão, quando Jesus morria, de Adão até a cruz de Cristo, vinha o nome dela aqui, ó, o seio de Abraão. Mas quando Cristo morre, o nosso pecado vai ter uma mudança aqui. Então é Mateus 27, 51 ao 53. Quem achou? Pode ler. Naquele mesmo instante, a cortina que separava o lugar santíssimo do templo foi rasgada de cima até embaixo. A terra estremeceu e as nossas se partiram. Os túmulos se abriram, muitos homens e mulheres e dos que tinham morrido ressuscitaram. E saindo do túmulo, depois ressuscitarão de Jesus. Entraram em Jerusalém e lá apareceram muita gente. Entendeu? Todos os soldados Amém, peraí. Ó, Mateus 27, 52. O sepulcro se abriu aqui, ó. O seio de Abraão. E os corpos de muitos santos, o justo, de Adão até a cruz. Os mortos, os muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados, e deixando a sepultura, logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceu para muitas pessoas. Então eles entraram para o paraíso. Mas que pessoas que não apareceram? Que pessoas que irão aparecer? Que pessoas irão aparecer? Quem pode responder? Você que está na ponta da língua aí. Quem estuda a Bíblia sabe como que é. Ó, o texto está dizendo que na cruz de Cristo, esse contexto vai dizer a cruz de Cristo, crucificação. Quando Cristo morreu, ele vai descer. Ele apareceu para muitos santos, que eram justos. E muitos ressuscitaram após a ressurreição de Cristo no terceiro dia domingo.
ressuscitaram e entraram na Nova Jerusalém, que é o céu, o paraíso, o terceiro céu. E apareceu a muitos. Apareceu a muitos. Apareceu para Elias, Enoque, sim ou não? Enoque não foi a morte, nem Elias. Eles ressuscitaram e Jesus pregou e levou para o paraíso. Mas eu compreendi que muitos não compreenderam o que eu compreendi. Mas outra referência, Efésios 4:8. Efésios 4:8. Essa é a maior declaração disso aí, você compreendeu isso? Efésios 4:8. Depois de Gálatas. Subindo ao alto, levou cativo, com cativeiro, deu dons aos homens. Leu 9 também, Madalena. Para isso, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Quem compreendeu? Olha isso, vamos lá, olha o que Paulo está dizendo. Quando ele subiu, ele quem? Jesus. Quando Jesus subiu, após 40 dias de ter ficado na terra, ele vai subir. Na verdade, no terceiro dia ele subiu, no domingo. Quando Jesus subiu, versículo 8, ele subiu entre um faz altura, levou cativo. Quem estava cativo? As pessoas que morreram, estavam cativos, que não ressuscitaram ainda. Levou cativo o cativeiro, ele levou cativo até a Nova Jerusalém. Aí versículo de número 9, o que significa? Ele subiu. Jesus, ele subiu, versículo 9. Senão que também desceu as partes mais baixas da terra, que é o mundo dos mortos. Ele desceu a parte mais baixa da terra. Ele subiu, levou cativo o cativeiro. Foi aquele que também desceu as partes mais baixas da terra. É que Paulo está dizendo. Jesus subiu, levou cativo o cativeiro, levou justo. E é o mesmo que desceu até esse lugar. Então agora o filho de Abraão foi para o paraíso, onde Paulo teve um encontro, foi arrebatado para o paraíso. Compreenderam? Não? Em relação aos novos que estavam no centro de Abraão e os que já estavam na Nova Jerusalém. Por que já tinham pessoas na Nova Jerusalém e eles que tinham no centro de Abraão? As primícias subiram para a Nova Jerusalém. Aqui está o mistério. Quem são as primícias? A gente só sabe de duas pessoas, que é Enoque e Elias. Mas se você for lá em Hebreus 12, vai ver que os primogênitos já subiram direto. E aí tem um grande mistério que a Bíblia não explica. Nós só vai saber na eternidade. Por exemplo, Hebreus 12. Vocês perguntam para aqui. Hebreus 12, versículo 23. Você perguntaria a pronto, né? Hebreus 12, 23. Quem achou? Não, leu 22 melhor. 22. Você, contudo, chegar até o monte. O Monte Sião, ou Sião, que é o original, é a Nova Jerusalém. Mas tendo chegado ao Monte de Sião, ou Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a jubilosa reunião dos milhares e milhares de anjos. Versículo 23. A igreja dos primogênitos. Esses muitos, de Mateus 27, são os primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, o Deus, o juiz de toda a humanidade, ao Espírito justo, que agora
perfeitos ou aperfeiçoados. Então, esse é um grande mistério, apareceu a muitos. Os muitos que foram os primogênitos. A gente não podemos falar, foi Abel, não sei se foi Abel. Foi Moisés, não sei se foi Moisés. O que nós dá base, e a nossa afirmação na palavra do Senhor, que foi Elias e Enoque, que não viram a morte. Então teve um encontro lá, eles apareceram muito na Nova Jerusalém, os que já foram diretamente para o céu, sem ter que vir para o seio de Abraão. Morreu, foi diretamente para a Nova Jerusalém. Como explicar isso? Perguntas são para Deus lá na eternidade, a gente não podemos falar o que não mostra a palavra de Deus. Mas então, quando o justo morre, no nosso tempo, se uma pessoa justa, crente, morreu hoje, vai para onde? O céu. Tem certeza? Vai para onde, irmã Elias? Se o justo morreu hoje, o seu Geraldo está na onde hoje? No seio de Abraão ou no céu? No céu. Ele está lá com Enoque, com Elias, com Jesus Cristo, com Lázaro, com Abraão, no céu. Por que no céu? Quem pode explicar isso? Porque Jesus levou cativo o cativeiro. Jesus desceu a parte mais baixa, levou o cativo o cativeiro. Entendeu? Então o justo, quando morre, ele vai para o céu. E quando ele, antes da cruz de Cristo, ele ia para onde? Para o seio de Abraão. Isso. E o ímpio? O ímpio, quando morre, se o ímpio morreu hoje, ele vai para onde? Quê? É aluno aqui do Instituto Teológico Atalaia Fiel, domingo, Estrela Mazuca, Igreja Adebrais, juntamente com a irmã Eiras. Aqui você aprende só a palavra de Deus. Então o ímpio, quando morre, ele vai para o céu. Oi? Aí você me confunde. O ímpio, quando morre, vai para o inferno ou Hades? Hades. Inferno. Mas por que está inferno? Porque, vamos lá, Jerônimo, quando ele foi traduzido para o latim, ele deparava abuso, ele deparava Hades, Seol, Gehenna, que é o inferno, e ele colocou tudo a mesma coisa. Ele traduziu, colocou, facilitou para ele, e colocou no inferno. Só que a gente sabe muito bem que, apesar do mundo dos mortos estar no mesmo lugar, tem vários departamentos. Tem um lugar de tormento, tinha um paraíso e tem um abismo. Então, quando Cristo morreu, levou cativo o cativeiro, levou o justo para o paraíso, trocou de lugar, esse lugar ficou o quê? Vazio. E o que tem lá só? Só tem o abismo, que tem demônios lá, Abaddon, está lá o destruidor, que vai ser sobre o mundo nosso, essa mesa aqui. E tem o lugar para muitos mortos. Então todo ímpio, quando morre, até no dia de hoje, ele vai para o mesmo lugar. O lugar de tormento dos... É um lugar de tormento. Ele está guardando o que aqui? Quem sabe? Isso, julgamento. Que é o julgamento do trono branco. Tem 3 julgamentos na Bíblia. Quem sabe o primeiro julgamento? Tribunal de Cristo. Quando a igreja for arrebatada, eu e você for arrebatado, podemos ser a geração do arrebatamento, né? Ou do nosso filho, da Maite e da Elizabeth. Tudo indica, não necessita de sinal, mas tudo está preparado. Quando a igreja for arrebatada, raptada, tomada, vai contar Cristo nos ares. Primeiramente, os que morrerem em Cristo vai ressuscitar primeiro, e nós que estamos aí vamos ser ressuscitados, transformados. E a gente vai para se apresentar para um julgamento, que é o tribunal de... Que julgamento é esse? É o julgamento das obras. As suas obras, o seu serviço, Jesus vai julgar lá. Não é o julgamento de salvação. A pessoa que vai ser julgada é o julgamento de obras. É sobre recompensa. Já é salvo, já foi arrebatado. É que Jesus vai pesar, vai provar as nossas obras, todo o serviço. Jesus vai recompensar. O propósito do julgamento do Tribunal de Cristo é recompensar todo o seu serviço. Talvez o pastor não viu, o presidente não viu, Samuel não viu, Alexandre não viu, Valdir não viu, Marcos não viu, Homem não viu, a igreja não viu, mas Cristo viu o seu serviço, a sua oferta, o
seu suor, a sua motivação, a sua intenção, e Jesus é generoso, vai te recompensar lá. É no tribunal de Cristo. Assim, essa questão aí pode ser, se os que já morreram em Cristo já estão lá no céu, eles vão voltar para os corpos para ser julgados, é meio complexo, não é? Entende? A pessoa quando morre, o corpo dela vai para onde? Parou? O pó, sim. E a alma dela vai para onde? A alma é eterna. O corpo vai para o pó, certo? Mas a alma vai para o paraíso. Então, mas que eu estou falando aí, vai voltar para no corpo novamente para receber a. Só que vai ser um novo corpo, um corpo transformado, glorificado, igual o corpo de Cristo. Vai ser um corpo igual de Cristo. Quando Cristo ressuscitou, o que ele fez? O corpo dele não se prendia à matéria. Ele transportou, entrou na casa onde estavam os discípulos, os apóstolos, com a porta fechada, ele translatou. Paulo vai dizer, é necessário que esse corpo corruptível se transforme em corruptível. A carne pode cessar o céu? Não pode. Como Deus manifestava a sua glória para Daniel, para Isaías, para João, eles caíram como morto, porque a nossa matéria não aguenta a glória de Deus. Então é necessário uma transformação. Entendeu? Então, lá também agora o mar vai dar conta dos seus mortos. Isso. As pessoas que morreram nas águas, vai fugir das águas assim. Vamos lá, então. 1 Tessalonicenses. Quem fez escatologia que está aprendendo isso aqui? 17, 18, não é isso? Isso é importante. Não podemos ter nenhuma dúvida, né? A Bíblia explica aí. 16 ao 17. Vamos lá, como que vai ser isso daí? 1 Tessalonicenses, depois de Colossenses, capítulo 4, 16 e 17. Espera as irmãs achar ele, para todo mundo anotar na Bíblia. Depois de Filipenses, Coríntios, Filipenses, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Amém? Olha que forte. Isso fala do arrebatamento que vai acontecer. Você vai estar lá. Vamos lá. 16. Pois o próprio Senhor descerá do céu com um potente clamor, com o brando do arcanjo, com o toque da trombeta de Deus, e o Senhor descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Então nós que ainda estivermos vivos seremos arrebatados. Até eles na luz da vida nos encontramos com o Senhor nos ares e ficamos com Ele para sempre. Quem entendeu? Ó, 1 Tessalonicenses 4,16. Pois dada a ordem, como voz de arcanjo e ressoar de trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então tem uma sequência aqui. Quem vai ressuscitar primeiro? Quem é o Cristo? Abraão, né? Abel, seu Geraldo. Eles morreram, mas estavam no paraíso. Eles vão ressuscitar primeiro que nós. Seu pai vai ressuscitar primeiro. Ele vai escutar a voz de Cristo como um de trombeta. Aí vai ressuscitar. Ou seja, da alma vai ter um corpo glorificado. Então, o justo morreu, está no terceiro céu, ainda não teve encontro com Cristo lá. Teve um encontro com Cristo. Mas o encontro não vai ser quando Cristo vir? Esse encontro, aqui nessa entender, esse encontro vai ser a gente que vai ter um encontro com Cristo, que estamos vivos. Esse encontro com os mortos, com os justos que morreram, que estão no paraíso, o encontro vai ser esse encontro com a igreja gloriosa que está viva e a transformação do corpo. Vai ser para a transformação do corpo. Porque eles vão o quê? Ressuscitar. Eles ressuscitaram? Não. Eles estão o quê?
eternamente, conscientemente no paraíso. A alma e o espírito dele está junto, que são inseparáveis. Mas ele não tem o corpo. Por exemplo, a pessoa que morreu no Coliseu, os cristãos, crianças, idosos, que morreu por não negar fé no Coliseu, devorado por leões, jogado na fornalha, torturado, os corpos dele já era, a terra comeu. Só que a alma dele está no paraíso. Só que o corpo dele vai ter uma transformação. Isso que é mistério. O corpo dele vai ser transformado. A alma dele vai ter um corpo. Só que um corpo glorificado, um corpo espiritual. E Paulo continua. Versículo 17. Olha. Então, os que morreram em Cristo ressuscitou primeiro. 17. Logo em seguida, nós, está aguardando o arrebatamento. Nós que estivermos vivos sobre a terra, seremos o quê? Arrebatados com eles quem? Os que morreram em Cristo. E nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e estaremos com Cristo para sempre. Então nós que estivermos na hora do arrebatamento, vamos escutar o som da trombeta e vamos ser arrebatados, rápido, tomados por força, por violência. E vamos encontrar Cristo onde? No céu? Não, nas nuvens, nos ares. Então a vinda de Cristo, vocês têm que entender isso, são em duas etapas. Primeiro, Cristo não vai vir na terra, nem aquela palavra, todo olho verá, essa parte não. Primeiro a gente vai encontrar Cristo nos ares, juntamente com os mortos. Nosso corpo vai ser glorificado, 1 Coríntios 15:52, no piscar de olhos, assim, pisca os olhos. Vai ser assim, piscar de olhos. Nosso corpo vai ser glorificado, transformado no corpo espiritual para entrar hoje, para entrar no céu. Só pode estar no céu com o corpo glorificado, que é um estado eterno. E como é esse corpo glorificado? Só Deus vai explicar. Vai ser igual o corpo de Cristo. João fala, vai ser igual o corpo do Senhor. Seremos como o Senhor. Então, a vinda de Cristo, a volta de Cristo, são em duas etapas. Primeiro, encontrar com Cristo nos ares, e depois de 7 anos, com o arrebatamento da igreja, acontece o período tribulacional. Manifesta o anticristo, vai acontecer várias coisas aí que os irmãos vão aprender na escatologia. Aí depois de 7 anos, vai vir Cristo, juntamente com a igreja, Apocalipse 19:11, montado em cavalo, juntamente com os anjos, e todo olho vai ver nessa hora. Imagina, você vai estar num cavalo branco, você vai vir estar guerreando com Cristo, lava súbia. Você consegue imaginar isso? Você vai ver seu pecado, aleluia, essas tentações. Satanás não tem jeito, o teu filho tem jeito, o teu marido tem jeito, contar a vida, a esperança. Você tem que levar essa palavra, você tem que entender esse mistério aqui, porque você já foi lavado dessa raiva de Satanás. Por isso que vem inveja, calúnia, fofoca, seta, perseguição contra a sua vida, irmão, porque vocês são preciosos. Ó, a sua entrada no paraíso já está certo, já foi pago o preço pecado, foi pago o preço, cara. Glória. Por isso que a Bíblia diz, foi para que não perca a sua coroa, né? Olha que forte isso aqui. Toda pessoa que nasce, ela vai morrer 2 vezes. Toda pessoa que nasce morre 2 vezes. Vai morrer. Primeiramente, ela morre espiritualmente e a condenação eterna. Toda pessoa que nasce 2 vezes, ela morre uma vez só. Ixi, aí bugou, né? Toda pessoa que nasce 2 vezes, ela morre uma vez só. Por exemplo, quem nasceu 2 vezes aqui? Eu e você. Nascemos de novo. Nascemos da nossa mãe, do nosso pai, e nascemos espiritualmente. E quando você morrer, vai morrer uma vez só. E já vai para isso. E tem a geração, que eu creio que é a nossa geração, ou a geração da Elizabeth não vai ter, que não vai morrer nunca. Porque nasceu 2 vezes. Nasceu biologicamente e nasceu espiritualmente da água do Espírito Santo, e não vai morrer nunca. Por quê? Vai ser arrebatado, não vai ver a morte. Então você entendeu tudo aqui, né? Esse encontro, 2 eventos na volta de Cristo. Agora, para nós terminar aqui, falta um lugar, o inferno. Cadê o inferno? Cadê o lugar de condenação eterna? Ele vai ser inaugurado ainda. Ó, no grego é Gehenna.
Geena. Ele vai ser inaugurado ainda. Todo mundo, quando morre, vai para o Hades, vai tormento. O inferno vai ser inaugurado ainda. Quem vai inaugurar o inferno? O Geena. Aqui é a condenação eterna, para todo sempre, para toda a eternidade. Aqui vai ser a condenação final dos ímpios. Vamos ler para terminar? Ó, Apocalipse 19, versículo 20. O anticristo vai inaugurar o inferno. O falso profeta. Isso aqui que você está aprendendo aqui, ó, tem pastor que não sabe, tem presidente que não sabe, tem pregador que não sabe, porque não tem compromisso com a palavra de Deus. Mas você já sabe, ó, o crescimento que você está tendo. Ó, Apocalipse 19, 20, vou ler para ganhar tempo. No entanto, a besta foi presa, a besta é o anticristo. O anticristo foi preso. E com ela o nosso profeta, que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio das quais havia enganado todos os que receberam a marca da besta, do anticristo, e adoraram a sua imagem. E os dois foram lançados para o... Está inferno a sua, né? Para o lado do fogo, que arde com enxofre, foi lançado para a Geena, falso profeta anticristo. Aí no juízo final, no trono branco, esse julgamento, só os ímpios que vai ser julgado. A igreja vai julgar demônio. A igreja, você vai julgar os demônios, você vai julgar o mundo, os ímpios. Vai ser tirado desse lugar aqui, os corpos dele vai ressuscitar, vai se aparecer de pé de trono branco de Deus, vai ser lançado no Geena. Satanás vai ser lançado no Geena. E aqui ele vai ser aproveitado para todo sempre. Ele vai se atormentar por todo sempre. Ele sabe que tem pouco tempo. Os demônios sabem que não tem esperança, não tem oportunidade de se arrepender. Mas aí você tem oportunidade de se arrepender todos os dias. Todos os nossos parentes familiares têm essa oportunidade de se arrepender. Mas nós aguardamos a nova Jerusalém. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus de Jesus. Glória a Deus. Que é